Estudo de Juízes. Eu parei Juízes 3, capítulo 14. Invasores, a neve traz bandos de saqueadores. Expressão que capta bem o sentido original da palavra e distingue a forma de oposição. Nesse período das conquistas de grandes impérios, que viriam mais tarde, versículo 18: Pois o Senhor tinha misericórdia. A neve traz o equivalente a abrandava, palavra que capta bem o tom do verbo. Deus é visto no Antigo Testamento como aquele que está livre para mudar a direção efetiva da sua ação como reação às necessidades humanas. Versículo 20: A aliança que fiz, aliança como todo tratado entre suzerano e vassalo, na antiguidade, era iniciada pelo soberano e obrigatória para o vassalo. Versículo 21. Das nações, as diversas cidades e estados dos cananeus, como alistadas no capítulo 1. Versículo 22. Por Israel, a prova. Percebe-se agora que a presença dos inimigos tem um propósito associado aqui com o aspecto condicional da aliança. Os versículos 20 ao 23 formam a transição para 3 do 1 ao 6. Letra D. Os povos que ainda ficaram na terra. 3 do 1 ao 6. Uma segunda razão para a presença dos não-israelitas é acrescentada e mais duas listas de povos restantes são apresentadas. Como conclusão natural, observa-se a realização de casamentos mistos, terminando com o comentário breve, mas sugestivo, e prestaram culto aos deuses deles. Versículo 2. Apenas para treinar na guerra, confira 2:22. A arte da guerra, embora nem sempre apreciada pelos especialistas da ética cristã, era uma parte necessária da existência no ambiente hostil do mundo antigo. Versículo 3. Os 5 governantes dos filisteus, Senhor, hebraico Serem, possivelmente associando ao grego tiranos, é reflexo da origem tradicional egéia desses grupos de povos do mar que se estabeleceram na costa em 5 cidades principais. Logo depois de 1200 a.C., a lista no versículo 3 continua com povos localizados principalmente no norte e na costa, enquanto a lista no versículo 5 é a tradicional, exceto os girgazeus. Veja a NBD acerca dos nomes específicos. Até Lebo Hamat, hebraico Lebo Hamat. Algumas versões refletem a posição defendida por diversos eruditos de que esse é um nome próprio. Atual Lebvé, aproximadamente a 100 km a sudoeste de Ama, antiga Hamat. Esse ponto com frequência demarca a fronteira norte do Israel ideal ou expandido. Josué 13:5 e 1 Reis 8:65. 2. Os juízes. Ao seguirmos o padrão estabelecido pela introdução, somos conduzidos imediatamente ao mundo dos juízes. Embora a estrutura tenha uma orientação teológica e não cronológica, o início, como Otoniel, simboliza o elo com o período da conquista. Todo o livro parece dividir-se naturalmente em 2 seções. Os primeiros 5 juízes, todos eles, inclusive Sangar, personagens libertadores, representam uma época em que temporariamente a Terra experimentava descanso do conflito.
O segundo período, 8:29, 16:31, é o contraste disso e é marcado por juízes menores, inclusive os libertadores nada ortodoxos Jefté e Sansão. Nesse período nunca se diz que a terra descansou, e o retrato é de declínio moral, político e militar constante que culmina com os eventos vergonhosos do epílogo. A lição é clara: um povo que não se entrega em obediência completa ao Senhor só pode cair e se aprofundar cada vez mais na sua miséria. Primeiro, o período do descanso de Otoniel a Gideão, 3:7, 8:35. Esse período é marcado pelas maiores proezas dos juízes, tanto em termos de realizações pessoais, quanto em benefícios para a comunidade toda. Por meio de heróis como Otoniel, Eude, Débora, Baraque e Gideão, os principais invasores que os saquearam, dos 14 saqueadores que os expoliaram, BJ, que viviam ao redor da jovem nação, foram reduzidos e o povo teve a oportunidade de fincar raízes na terra. Essa parte é então separada apropriadamente do período final de declínio, começando com a tentativa abortada de Abimeleque de mudar a condução da sociedade, abandonando a liderança carismática diretamente sob a orientação de Deus e adotando uma forma de monarquia hereditária. Letra A. Otoniel e Arã, 3 do 7 ao 11. Otoniel é conhecido por sua ligação com Caleb e a conquista dos Enaquins no sul da Palestina, Josué 15:15 e Juízes 1:12. Mas a identidade e localização do seu oponente ainda esperam soluções dos estudiosos. Em Otoniel, o primeiro juiz libertador, levantado pelo Senhor e capacitado de forma característica com o Espírito de Deus para confrontar o opressor, se estabelece o padrão para todos os juízes subsequentes. A vinda do Espírito de Deus aqui tem de ser vista como uma capacitação especial de habilidade, e não necessariamente como um relacionamento pessoal no sentido de Pentecoste, embora o Antigo Testamento nunca duvide de que os homens e mulheres de fé tivessem um relacionamento pessoal com o Senhor. Versículo 8, Cushã-Risataim. O nome que significa Cushã, duplamente mal, é evidentemente uma paródia israelita de um original desconhecido para o qual se tem dado diversas sugestões. Mesopotâmia, TM, Naaraim, fundamental para a plausibilidade de qualquer identificação sugerida do governante, é alguma ideia acerca de sua origem. Mesopotâmia traz uma conotação errada, deve-se preferir literalmente Naaraim. Não se conhece nenhum reino com exatamente esse nome, mas Arã ou Síria dos dois rios indica algum lugar no norte ou até no centro da Síria, e não na Síria ou na Babilônia. Arã, arameus, Mesopotâmia. As tentativas de mudar Arã para Edom, a BJ que faz essa mudança e omite Naaraim, para concordar com a origem sulina de Otoniel, violentam o texto. Não faltaram soluções criativas que preservam a tradição de alguma penetração da Palestina pelo norte ou no século XIV ou no século XII a.C. Versículo 11, 40 anos. Ver discussão na introdução. 1a. Mesmo que isso deva ser compreendido de forma literal, não está claro se de fato Otoniel julgou Israel por todo esse tempo. A brevidade do texto acerca dele não faz nada para obscurecer o seu papel como um homem de Deus corajoso e exemplar, disposto a desafiar o povo a voltar à fé em Javé e à lealdade da aliança. Letra B é Ude e Moabe, 3, do 12 ao 30. A opressão seguinte
surge de uma coalizão de tribos da Transjordânia liderada por Eglon, rei de Moabe. Os efeitos disso foram percebidos principalmente pelos habitantes da região central. Efraim e Benjamim, Ruben e Gade não são mencionados porque estavam impotentes para fazer qualquer coisa. A história, repleta de detalhes épicos clássicos, começa assim algumas das formas padrão do relato acerca de Otoniel e é uma expressão do que existe de melhor em narração de histórias, qualidades e proezas da liderança, junto com uma esperteza ou astúcia épica, caracterizam o herói. Embora não se afirme que está cheio do Espírito do Senhor, Ehud é evidentemente um homem de Deus para a tarefa. Versículo 12. O Senhor deu a Eglon poder na nébia e incitou a Eglon. A habilidade de Moabe é aqui considerada claramente como vinda de Javé. Por isso, não se sugere nenhuma piedade ou bondade especial. Daniel 4:32. Versículo 13. Amonitas e Amalequitas, aqueles tinham se estabelecido na região que hoje é a Jordânia, enquanto estes eram uma tribo nômade do sul. VNBD, junto com Moabe, tinham experimentado a força da campanha israelita. Derrotou Israel, o verbo é usado novamente no versículo 29, aí traduzido por mataram. Outras versões trazem a ideia de matar violentamente. O contexto deve determinar a natureza ou a abrangência do prejuízo causado. Cidade das Palmeiras, confira 1:16. Evidentemente Jericó, embora a cidade em si talvez não fosse habitada nessa época. Confira Nebe e Vale das Palmeiras. O controle da região baixa do Vale do Jordão estava em jogo. Versículo 15. Filho do benjamita Gera, provavelmente o nome de um clã. Gênesis 46:21 e 2 Samuel 16:5. Benjamita, literalmente filho da direita, em contraste com homem canhoto. O sentido da ironia no jogo de palavras destaca a característica épica, canhoto, literalmente suspenso ou restrito na mão direita. O ser canhoto, uma habilidade heróica em algumas sociedades antigas, é a marca dos benjamitas e está associada à coragem militar. 1 Crônicas 12:2 e Juízes 20:16. O enviaram com pagamento de tributos. Hebraico minha, provavelmente bens agrícolas, necessitando de um grupo de carregadores. Versículo 16, uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento. Hebraico gomed, côvado nas versões antigas. Aparece somente aqui. Uma arma dessas poderia passar despercebida com facilidade, especialmente na coxa direita. Versículo 19, ídolos ou imagens, transmite a ideia do hebraico pesilim. Essas pedras devem ter sido um ponto de referência permanente, possivelmente criadas a partir das pedras colocadas por Josué para marcar a travessia do Jordão. Josué 4:19-24. Versículo 20, sala superior do palácio de verão. NTLH, sua sala de verão. No terraço, entende o obscuro hebraico Mequerá como um local fresco. Sala de verão, uma mensagem de Deus. Algumas versões trazem mensagem secreta. Observe o sentido duplo, visto que esse oráculo poderia ser uma predição bajuladora ou uma sentença
de julgamento. A mensagem de Deus pode ser uma palavra de compreensão ou uma expressão efetiva da sua vontade. Eglon levantou-se do trono em sinal de expectativa, um detalhe fundamental para o seu fim iminente. Versículo 22. O final deste versículo é de difícil compreensão no hebraico e é traduzido de diversas maneiras nas várias versões. A NTLH que traz e a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Parece que mais exatas são as versões que retratam a espada curta saindo pelas costas de Eglon. A Septuaginta omite a expressão, como faz a NVI. Esses detalhes eram característicos da literatura épica ou heróica. Versículo 23. Saiu para o pórtico. Essa sala aparentemente era um tipo de plataforma com pilares ou colunas, mas a exata rota de escape é desconhecida. Versículo 24. Fazendo suas necessidades, literalmente cobrindo seus pés. Um eufemismo claro no contexto. Versículo 25. Cansaram-se de esperar, até ficaram envergonhados. Na nebe, preserva o sentido do hebraico. Confira 2 Reis 2,17 e 8,11. Burney, página 74. Versículo 27. Tocou a trombeta nos montes de Efraim. Enquanto reinava a confusão em Moabe, Eude rapidamente deu sequência ao primeiro golpe. O tempo só permitiu que se avisasse a Benjamim e a Efraim. Versículo 28. Lugar de passagem do Jordão. Tomaram o controle pelo lugar de passagem do reino, colocava o exército em retirada em posição vulnerável e fechava a fronteira natural a outras incursões. Não se faz nenhum esforço para socorrer as tribos da Transjordânia. Versículo 30, 80 anos. A Septuaginta acrescenta: e Eude o julgou até que ele morresse. O período de descanso é excepcionalmente longo, e por isso precisamos considerar a vitória especialmente importante. Letra C, Sangar e a Filadélfia, 3:31. Essa é a referência das mais enigmáticas em Juízes. Há muito tem fascinado tanto estudiosos quanto leigos. Possuidor de um nome não israelita, possivelmente Orita, conhecido como filho de Anat, consorte cananeia de Baal, que a Nebe entende como de Bet-Anat, e lembrado somente por uma conquista militar, pouco comum de ter morto 600 filisteus. Sangar é uma figura muito estranha. Os estudos atuais tendem a considerar Sangar um mercenário seminômade, engajado na luta contra as primeiras invasões dos povos do mar. Ele é lembrado no Cântico de Débora, Juízes 5:6. Letra D, Débora, Baraque e Canaã, 4.1 e 5.31. Aqui temos a primeira operação em grande escala de um forte inimigo comum a todo Israel. Além disso, a aliança entre uma juíza efraimita, Débora, e as tribos do norte de Naftali e Zebulon, Issacar e as tribos da Transjordânia são também mencionadas no capítulo 5. Observamos a primeira vez em que Israel inclui especificamente mais do que um grupo regional, que essa batalha foi também crucial na história da salvação das tribos. É evidente, nunca mais as forças cananeias se unem em uma batalha em grande escala contra o povo crescente de Israel. A batalha é celebrada em dois relatos, um relato sóbrio, em forma de prosa, e um vívido poema épico. Os dois relatos apresentam algumas dificuldades internas, porém, tantos detalhes concordam que sugestões de que se trata de duas batalhas diferentes precisam ser descartadas. O relato todo está repleto de dificuldades históricas e geográficas, das quais a maioria provavelmente se desvaneceria rapidamente se conhecêssemos os detalhes do período.
O relato em prosa, 4 do 1 ao 24. Versículo 1. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, a fórmula introdutória padrão. Depois da morte de Eude, liga a história diretamente com Eude, fortalecendo a conclusão de que Sangá libertou, mas não julgou Israel. Versículo 2. Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, de acordo com Josué 11, do 1 ao 13, Jabim aí é chamado rei de Azor. Liderava uma coalizão de cidades-estado na Galileia em uma tentativa inútil de evitar que Josué conquistasse a região. Josué 11, 10 e 11 registra a destruição de Azor pelo fogo após o ataque bem-sucedido empreendido pelos israelitas nas águas de Merom. Azor atualmente é identificada claramente com Tel El-Quedah, um lugar estrategicamente situado na principal rota comercial no norte da Galiléia, a sudoeste do lago Ula. As escavações registraram duas ocorrências de destruição pelo fogo na Idade do Bronze. A primeira, de 1500 a.C., cedo demais para a conquista, e a outra, de 1250 a 1200 a.C. De 1200 até que Salomão criasse uma unidade militar e administrativa de peso em Azor, 1 Reis 9:15, não houve cidade importante na colina. Swank Lectures, Londres, 1972, página 132 a 134. Na segunda de duas camadas do período dos juízes, há um templo de construção religiosa singular, mas ainda não há uma cidade que Yadim pudesse identificar com a capital de Jabim. Deveríamos então ver em Jabim um representante contínuo da antiga e poderosa coalizão, mas destacar o papel de Cícera como verdadeiro líder, um fato que se coaduna bem com o retrato em Juízes 4 e 5. Azor, que em si não é citada na batalha, talvez não tenha sido mais do que uma ideia. No entanto, seu papel anterior como cabeça de todos aqueles reinos mantinha viva a sua memória e superioridade. Císera, o nome não é cananeu, e Císera talvez tenha sido um rei inferior, ou um chefe feudal da coalizão de Azor, cuja família era procedente ou dos hurritas ou dos povos do mar. Ele, e não Jabim, é a personagem central da história. Arosete Agoim dos gentios. ACF traduz o hebraico Ha-Goim, em vista da direção oeste que a batalha provavelmente tomou. O versículo 16 indicaria um local próximo de Tel al-Amer, na estreita passagem do Vale do Quizon em direção à atual Haifa. 900 carros de ferro, confira 1:19. Número 900 provavelmente se refere a toda a coalizão. Em 1 Reis 10:26, Salomão recebe o crédito por 1.400 carros. Os dois números parecem razoáveis em vista de documentos do Oriente Médio da época. Versículo 4. Débora, uma profetisa, como única mulher na linhagem dos juízes e única entre os juízes a ser associada à profecia até Samuel, mas, confira Juízes 6:8, há cerca de mais um profeta no período. Débora seria digna de menção especial, até mesmo sem as suas proezas militares. A questão que ela estava enfrentando era se Israel poderia existir como um povo partido ao meio por uma poderosa força cananeia. Ao desafiar o povo à mobilização em nome de Javé, ela estava representando todas as profecias que Deus havia anunciado na sua aliança original. Lapidote significa tocha, que Baraque, cujo nome significa raio, seja a mesma pessoa, é corretamente classificado como precário por Burney.
Versículo 5: entre Ramá e Betel, centros bem conhecidos do antigo Israel, entre 10 e 18 quilômetros ao norte de Jerusalém. Confira o circuito de Samuel. 1 Samuel 7, 16 e 17, versículo 6. Mandou chamar Baraque de Quedes, em Naftali. Nada se sabe dos antecedentes desse general. A sua terra natal é, em geral, identificada com o atual Tel-Cádiz, no norte da Galileia, a cerca de 8 quilômetros a noroeste do lago Ula. Aaroni sugere uma localização em Kirbet Quedish, nas encostas altas a sudoeste do mar da Galileia, a leste do vale de Jebneel. Esse local certamente é mais adequado para a revista das tropas, visto que é próximo do Monte Tabor, em vez de um local de 80 quilômetros ao norte, no centro das fortalezas cananeias, em que a oferta de Jael seria vista com maior suspeita. Versículo 11. Junto ao carvalho de Zaanim, identificado somente como perto de Quedes. A localização é importante para a narrativa, visto que é a única pista para a rota de fuga de Cícera. Aaroni a situa em algum lugar do vale de Jabneel. Lobe, página 204. Um sistema abaixo de Uades, entre Tabor e as colinas, em que se situava a sua Cádiz. A fuga de Cícera então ocorre no sentido contrário ao do exército. Uma alternativa é localizar Zaanim nas proximidades de Cádiz do norte e pensar em duas cidades diferentes para os versículos 10 e 11. Versículo 12: disseram a Cícera. O seu sistema de inteligência certamente trouxe essa informação. Era o sinal de que ele poderia exterminar a oposição israelita numa localização central de forma bem semelhante ao que fez mais tarde o grande Saladino quando emboscou os cruzados em Atim. Versículo 14 e 16. O grito de guerra é dado por meio de anunciação profética. No Antigo Oriente Médio, em geral, era necessário um oráculo, após o qual o conflito rapidamente chega ao final. Versículos 15. O Senhor derrotou Cícera. Tanto o versículo 14 quanto 15 destacam o papel de Javé na vitória, embora aqui não se faça menção alguma dos meios. Javé simplesmente derrotou, literalmente confundiu o exército. Do lado de Baraque e Débora, a descida do Tabor os protegeu de uma emboscada tipo Atim. Porém, mais importante que isso foi o fato de que direcionou a batalha para os pântanos próximos do Quizon. Em 5:20, temos os detalhes da história. Aparentemente, caiu um aguaceiro que tornou o Wadi uma torrente tempestuosa, varrendo tudo que tinha pela frente. O outro efeito num vale que só recentemente foi drenado para evitar esse problema era criar rapidamente um charco em que os carros iriam atolar de maneira desesperadora. Os israelitas levemente armados de forma nenhuma foram afetados por isso. Versículo 16: Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete Agoim. A retaguarda do exército provavelmente tentou voltar em sentido oeste por meio da passagem cada vez mais estreita, possivelmente até tentando atravessar por uma passagem da cadeia do Carmelo. Versículo 17. Cícera, porém, fugiu para a tenda de Jael, provavelmente em sentido nordeste, para longe do seu exército. Muitos têm sugerido que o seu alvo em Hazor não há razão para se pensar que ia para a tenda de Jael. Versículo 18.
Jael saiu. A sua iniciativa proeminente na narrativa. Não fosse por sua intenção final revelada no momento adequado, o seu gesto seria altamente inadequado. Ela o cobriu com um pano, hebraico semika, uma palavra usada somente aqui. Tem-se sugerido rede, estilo mosquiteiro. Mas a necessidade de encobrimento era maior. Versículo 19. Vasilha de leite. Confira 5:25, em que a segunda parte do paralelo fala de remar, possivelmente o leben, a coalhada de que gostam os árabes e que, segundo alguns, tem efeito sonífero. Versículo 21, Jael apanhou uma estaca